Boa noite, estamos começando a live, fazendo os ajustes. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade de vida e bem-estar, principalmente no ambiente dentro do trabalho, e falar um pouquinho sobre esses riscos psicossociais, que hoje no Brasil, nas empresas, estão falando muito. O pessoal está entrando, a Ana entrou. Então a gente vai ter uma convidada especial, que é uma fisioterapeuta, a Ana, que ela é especialista nessa área de qualidade de vida, né? A gente vai bater um papo assim sobre toda essa repercussão, sobre essa nova lei que está causando assim nas empresas, né? Nos trabalhadores, principalmente em regime CLT. Então essa aqui é uma live para todos nós, os trabalhadores, os empresários, né? Então todas as pessoas de certa forma acabam sendo afetadas, né, por essa nova norma regulamentadora dentro das empresas que visam o que? Saúde mental. Então basicamente é essa nossa temática que nós iremos abordar sobre qualidade de vida, o bem-estar e esses riscos psicossociais, né? Então isso já é discutido no mundo todo, mas aqui no Brasil está se dando maior atenção agora por causa dessas novas exigências, né? E, na minha opinião, é excelente, né? Vai ser muito bem-vindo porque vai melhorar a sociedade como um todo. Então, a Ana, a hora que quiser, eu vou chamar a Ana agora. Oi, Rafa. Oi, boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo Tudo jóia. ótimo. Um prazer Então, esse convite estar aqui contigo hoje. isso, ótimo. E estava falando um pouquinho de ti, né? Fisioterapeuta, que tem uma empresa voltada para a área de qualidade de vida no trabalho. Então, estava falando um pouquinho a respeito, né, sobre a nossa temática, que é relacionada aos fatores de risco também psicossociais, sobre essa nova lei que tá aí. E tu sabe, Ana, que dentro do meu trabalho, eu como fisioterapeuta, então a gente prioriza muito a qualidade de vida, né, e o bem-estar das pessoas. Porque hoje a qualidade de vida e a saúde, né, dentro do seu conceito, ela não é só a questão de ausência de doença ou de enfermidades, né, mas sim é um estado de saúde pleno, né, tanto físico como mental e emocional também. Então, dentro do meu atendimento como fisioterapeuta, principalmente trabalhando dentro da gerontologia, né? Enfim, das tratamentos de dor, de disfunções. Então a gente sempre tem esse olhar mais integral. E eu aprendi muito também com as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, que tem essa outra visão, né, da nossa medicina ocidental, né? Uma visão mais preventiva. Então tu atua antes, tu perceber o nosso estado, né, que a gente chama de interocepção, a nossa percepção do nosso corpo, né, para prevenir as lesões antes que as doenças apareçam no corpo. Porque se aparecer alguma doença, há um pensamento assim de que por que essa doença veio para mim, sabe? Para entender o que eu estou fazendo e que mudança que eu posso fazer na minha vida. Então essa é uma reflexão, sabe? Que cabe muito nessa nossa conversa. E o bem-estar, ele está diretamente ligado à qualidade de vida, né? Ele está inserido dentro desse contexto. O que é isso? É uma satisfação da vida sobre as coisas do nosso dia a dia, né? O quanto
eu estou satisfeito, né, com o meu trabalho, quanto eu estou satisfeito dentro das minhas relações que eu vivo, dentro da minha família e no contexto social. Então, a partir dessa visão, né, está se criando uma nova normativa, uma atualização, né, para focar, para as empresas principalmente focarem muito nessa saúde mental dentro do trabalho. E nós, como fisioterapeuta, a gente trabalha diretamente com isso. Porque a gente trabalha exercícios, trabalha respiração, trabalha essa parte de consciência corporal, e tudo isso está diretamente ligado com todo o nosso sistema, né? Fisiológico, mecânico, psicofisiológico, né? E nós, como profissionais da saúde, a gente prioriza esses conceitos, né, sobre o que é saúde e principalmente a parte da prevenção. Tudo começa na prevenção, né? Então, eu gostaria agora, Ana, que tu se apresentasse, falasse um pouco de ti, sobre o teu trabalho, a tua empresa, o que tu faz, tá bem? Tá ótimo. Bom, eu sou a Ana Rita, eu sou fisioterapeuta, com especialização em fisioterapia em saúde do trabalhador, né? Eu tenho uma empresa já há 18 anos, onde eu trabalho com programas de qualidade de vida no estado. No estado, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Então a gente tem uma ampla gama aí de trabalho já dentro da prevenção. E o que a gente vê com o passar de todos esses anos é cada vez mais essa cultura da prevenção ganhando espaço. E ainda bem, né, que as pessoas estão aprendendo a prevenir ao invés de tratar, né? Então, eu acho que essa atualização da NR1, ela vem de encontro ao que a gente pensa, né? Nós que trabalhamos com essa parte de prevenção e do indivíduo como um todo, porque a NR1, ela contemplava apenas a avaliação de riscos físicos e químicos, né? Não enxergava os riscos psicossomáticos, né? Os riscos psicológicos e mentais do indivíduo. Então, essa nova NR1, ela vem de encontro com as diretrizes internacionais, né? E ela faz uma atualização vindo de encontro com esse cenário de prevenção que está cada vez mais sendo disseminado, difundido, né? E adotado pelas empresas. Então, quem não tinha esta cultura, a partir agora de maio, vai ser obrigado a ter, né? Então, é onde começa a entrar em vigor, e todas as empresas que tenham funcionários CLT vão ter que fazer adequações e ter esta avaliação dos riscos psicossociais, né? De qual é... A gente alterna, né, do programa do PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele passa a se chamar PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que engloba também a saúde mental, né? E a gente, como profissional da saúde, né, como profissional da prevenção, da parte desse olhar de um todo do indivíduo, né? A gente entende que não existe físico sem uma saúde mental e não existe saúde mental sem uma saúde física, né? As coisas não tem como eu dissociar o cérebro do resto do corpo, né? E isso fica mais ainda evidente no ambiente de trabalho quando a gente vai fazer uma análise do clima organizacional de uma empresa, né? Eu posso estar executando muito bem meu trabalho, mas se a minha cabeça não está boa, eu vou render menos, né? E assim como se eu posso estar com a cabeça boa, mas se o meu físico não me ajudar para fazer meu serviço, também não vai estar por completo, né? Então, a gente tem aí, com essa atualização da NR1, né, um serviço que vai cada vez mais entrar na obrigatoriedade, aonde o campo da qualidade de vida, do bem-estar, ele vai entrar em pauta, né? E dentro dessa atualização, a gente ganha um campo muito grande de trabalho, né? Que já era nosso, mas não era obrigatório. E com essa obrigatoriedade, os nossos campos se aumentam, né? Para que a gente possa estar atuando, levando bem-estar, qualidade de vida e saúde para dentro das empresas, né?
Existe um viés que está sendo tratado dentro dessa NR1, que o pessoal está botando muito em pauta, a parte do assédio, né? Mas ela não compreende, muitas pessoas vêm e me perguntam, né, hoje, querendo implantar na sua empresa, viu, mas é sobre assédio. Não, então é interessante que ocorra esse esclarecimento, que a gente não vai tratar só sobre o assédio, a gente vai tratar sobre a saúde mental. E o assédio psicológico, ele também é um tipo de abuso, né? E que entra dentro da avaliação dos riscos psicossomáticos, né? Que são vários que a gente vai entrar em avaliação no momento que a gente for avaliar essa empresa, né? Avaliar qual é a melhor estratégia, qual é o melhor formato de serviço que a gente pode implementar dentro dessa empresa para ter um bem-estar geral de todos os colaboradores. Viu, Ana? Eu te pergunto, assim, vamos tentar nomear, assim, um pouquinho sobre esses riscos psicossociais. Tu falou alguns ali, que é o assédio, né? Uhum. Assédio tanto moral como sexual. Isso. E quais seriam os outros fatores de risco? Os fatores de risco que entram, né, que a gente vai avaliar, é a carga excessiva de trabalho, né? Como é que está acontecendo? Quais são as demandas emocionais? Qual é o desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Que essa é outra questão que antes se dizia, né? Ah, eu entrei no trabalho, deixa a vida pessoal lá fora. E a gente sabe que não funciona, que a cabeça não funciona dessa maneira, né? Então vai estar sendo englobado também. A falta de apoio organizacional também é uma demanda que vai ser avaliada. A exposição a situações de, então, violência ou assédio e a falta de controle sobre as atividades, né? Então, tudo isso vai ser pautado, englobado, avaliado, analisado e elencado. E muitas perguntas também têm surgido sobre o papel do psicólogo, né? Se é necessário para se ter uma atividade que contemple, né, essa adequação da NR01, essa obrigatoriedade, se existe a necessidade de avaliação por parte, se só um psicólogo pode fazer. O psicólogo é um profissional essencial dentro de uma organização, mas não necessita que seja ele que execute, né, e que implemente essa atividade. Então depende do olhar que essa empresa vai ter, né, de como e de que maneira que ela quer abordar. Mas existem várias ações que a gente pode fazer, que a gente pode implementar, e uma delas contempla, sim, né, a escuta, e contempla a parte da psicologia. Mas hoje a gente sabe que desde uma avaliação ergonômica, né, a gente pode partir para uma adequação aonde vai contemplar a qualidade de vida, aonde vai aumentar o bem-estar e vai aumentar a satisfação geral desse colaborador e a produtividade dele dentro da empresa, né? Então, tudo que a gente possa fazer de programas que contemplem uma satisfação com um aumento, óbvio que a empresa também tem que ter um benefício, né? Nós vamos ser hipócritas em dizer, não vamos ser hipócritas em dizer que nós vamos agora olhar plenamente só para esse trabalhador, né? Então, nós temos que pensar, sim, como que essa empresa quer, né? Avaliar qual é a ideia dessa gestão empresarial, o que eles pensam, entender dentro dessa avaliação, avaliar como que essa gestão identifica a sua empresa, como também avaliar como que os colaboradores identificam o seu trabalho, né? Para a gente conseguir chegar no meio termo e entender aonde existe excesso, aonde existe minimização de algumas questões, né? Para conseguir elencar um serviço de qualidade que contemple, né, esse bem-estar e essa saúde, toda essa prevenção, onde haja ganhos para ambos os lados, né, dentro desse serviço e dessa avaliação que está sendo contemplada e feita, né, dentro dessa empresa. Porque isso aí, Ana, são muitas visões, né? Tem a visão do empresário, que tem que tá olhando para a sua empresa e sua organização, tem a do trabalhador, né? Dos vários setores dentro da empresa, tem a visão também do profissional da saúde, a nossa, né? Que vai entrar, e aí cabe, eu acho que esses líderes tentarem pegar tudo isso, o apoio também de governo, enfim, de toda essa hierarquia, né, para tentar ver o que se adequa, né. E uma coisa que a gente percebe, assim,
está sendo discutido agora. Tem muitos empresários assim que já falam, não, na minha empresa não tem estresse, tá? Tipo, negligenciando já, porque tem alguma coisa. Só que mudar, às vezes, é complicado, assim, sabe? Gerar uma mudança dessas. Isso daí tem muito empresário também que fala que não, isso aí é só mais uma lei ali, que vai continuar na mesma, não vai dar nada, sabe? Vai procurar manter, mas a gente sabe que as principais empresas que querem crescer, querem se desenvolver, elas já possuem isso. Esse sistema não é agora que entrou que elas já possuem. As boas empresas que estão líderes hoje no Brasil, elas já têm todo o sistema e já usam há muito tempo, né, para diminuir esses fatores de risco. Então, eles já fazem esse acompanhamento a tempo, porque eles percebem assim o quanto, né, as empresas deles faturam a mais fazendo isso. Exatamente. Qual que é a consequência, né, de eu não cuidar da saúde dos meus trabalhadores? Qual é a consequência disso? Entra os fatores psicossociais, que envolvem as doenças, né? Aí, quando um funcionário, né, colaborador fica doente, a empresa vai gastar muito mais. Esse funcionário não vai produzir, né? Ele vai ter um gasto com plano de saúde, vai se ausentar. Daí entra nessa questão do absenteísmo e do presenteísmo, né? Absenteísmo, o que é? É aquele funcionário que vai ter que se ausentar por uma questão de doença, né? Então, ele apresenta um atestado, ficou doente lá, e apresenta um atestado. Então, isso aí é realmente, assim, tem que ter um cuidado grande, né, nas empresas, porque é perda de trabalho e de dinheiro também para a empresa. E um outro que eu achei bem legal, assim, que é o presenteísmo, né? Uhum. E aí eu vi um dado, diz que no mundo as empresas de 12 a 14% apresentam presenteísmo nas empresas. E esse é um grande desafio, né? E aí o que é isso? Eu achei bem interessante. Que o presenteísmo é a pessoa estar na empresa, mas ela não está, a cabeça dela está em outro lugar. Ela não está, a pessoa está de corpo. Então a produtividade dela, ela é muito baixa. Por quê? Problema, às vezes problema na família, a gente sabe, né? Não tem como dissociar o pessoal do profissional. Então acontece alguma coisa com meu filho, com minha filha, a cabeça às vezes fica para lá, eu sento no computador, parece que eu nem enxergo nem as letras. É o famoso corpo presente, né? Não fazer nada, né? Esse aí é o presenteísmo, uma linguagem mais simples, mas é bem isso. E aí o desafio da empresa o que é? Diminuir esse percentual. Diminuir esse percentual de presenteísmo. Então, e não é à toa, né, que a gente vem de uma incidência, né, que nós somos o país com maior incidência de ansiedade. Então, cara, só isso é uma taxa que nos diz muita coisa, né? Que nos transfere para ter um olhar clínico, para que se verifique o que está acontecendo. E sim, essa mudança cultural que tu fala, né, Rafa, que tem que acontecer, ela vem acontecendo aos poucos. Existem as empresas que já fazem, né, já tem essa cultura. E a gente vê muito em empresas mais novas, assim, que eu sempre trago, né, que o pessoal mais velho, ele tem uma resistência maior, né, a essa coisa de novidade, de prevenção, todas essas questões, né. As empresas onde eu trabalho, onde tem um público mais jovem, esse público, ele já vem com a questão da saúde, da prevenção, do cuidado alimentar, então ele já vem aberto, ele já veio, né, com esta cultura, já tem a noção, né, desse cuidado, dessa atenção. Então, para te colocar os programas, eu acho muito mais fácil, né, quando tu tem uma gestão com este olhar,
e uma gestão mais jovem que já vem com esta carga, né? Já vem com este pensamento. Então, isto se torna mais palpável para este público, né? Então, sim, a gente vai ter que quebrar paradigmas aí, né? Vai ter que abrir mentes. E se a gente não abrir mentes, a multa vai pegar, né? Vai doer no bolso. É aquela que não aprende amor, aprende na dor, né? É a velha máxima. Então, vai ocorrer fiscalização, né? Primeiramente, a gente sabe que as empresas, eles estão dizendo, né, que as empresas que vão ser fiscalizadas inicialmente são as empresas com maiores taxas de absenteísmo, né? Tem, até porque essas taxas de absenteísmo custam ao governo, né? Custam aos cofres públicos. Então, vai ser, com certeza, ter uma fiscalização rígida dentro desse tipo de empresa, né? Mas não vai passar ileso, tá? A gente sabe que tem aí, essa nova legislação, essa nova normativa, ela entra em vigor a partir de 25 de maio, né? E vai ocorrer um período aí de 1 ano para as empresas se adequarem, de fato. Acredito que num primeiro momento ocorra uma notificação, uma advertência, a empresa que não está fazendo, né? Ou se a empresa já está vendo, já está colocando, né? Já existe aí um plano, né? De colocar alguma coisa sendo traçada, também já é válido, né? Mas no prazo de 1 ano, sim, todo mundo que tem CLT vai ter que colocar. E a gente fala sempre que as empresas olham sempre como um custo, né? E um custo alto. Sempre se pensa, mas eu vou ter que botar prevenção, eu vou gastar muito. Cara, o custo muitas vezes de um programa, vamos lá, vamos botar um programa de atendimento individual e atendimento coletivo. Se tu for fazer um orçamento, tu vai ver que isso não é oneroso ao tanto que vai te causar um absenteísmo, né? Um afastamento de um profissional que não está ali trabalhando, que não está rentabilizando para a tua empresa, que não está produzindo, né? Então, não são custos elevados. Hoje, sim, a gente tem várias opções, né? De programas, de serviços que pode se adequar. Uma empresa com 10 colaboradores pode ter um programa, né? E a gente vai adequar, a gente vai fazer algo palpável, né? Algo que caiba dentro do orçamento dessa empresa, mas que ele beneficie esse colaborador, que ele tenha esse olhar. E a gente vem mudando muito esse olhar, porque a gente sempre vinha de um olhar de time, de equipe, né? Antes, e esse olhar, ele está se voltando para o individual, né? E esta questão mental mais ainda, porque num programa onde a prevenção eram riscos químicos e físicos, a avaliação era do time, né? Eu preciso treinar para os riscos químicos, treinar para o risco físico, é sempre um treinamento amplo para todo o time, né? E no momento que eu tenho que cuidar do mental, eu começo a individualizar um pouquinho, né? E começo a ter um olhar não só de time, um olhar também deste colaborador, que é uma mudança no cenário global, né, da saúde, né? É esse olhar individualizado. Bom, vamos parar de olhar como uma equipe inteira, eu preciso olhar por que aquele colaborador está em afastamento repetitivo. O que está acontecendo com ele, né? Então, a gente vai ter que fazer também um preparo dentro da empresa. A gente vai ter que fazer um preparo com os líderes, com os gestores, né? Um esclarecimento, um treinamento, para que se tenha essa atenção e esse olhar voltado, né? Para esse time, sim, por inteiro, mas também que se analise métricas, né? Que a gente possa analisar as métricas da empresa e verificar o que está acontecendo em pequenos pontos e poder elencar uma atividade que seja palpável e abranja a todos, né? Mas que se tenha esse olhar também individualizado dentro desses riscos psicossociais. Uma dúvida que me surgiu agora, Ana, uma empresa pequena, por exemplo, que tem 3 funcionários em regime CLT, ela também é obrigada a implementar ou tem um número de funcionários? Não tem número, tá? Mas o que existe? A gente acredita, isso são suposições, né? Porque toda lei, na verdade, quando ela cair,
em uso vão ocorrer adaptações, né? E vai ocorrer questionamentos acerca de, né? E a gente acredita que sejam empresas maiores que vão ter essa fiscalização mais rígida, né? Mas que se amplie o olhar para as empresas de pequeno porte também, que o empresário, né, que a empresa consiga ter essa conscientização e que eu acredito que agora vai vir em cascata, né? E que vai se repensar e que vai ser colocado, bom, que tenha um atendimento psicológico online, que esse colaborador tenha. Ah, ele vai ter uma vez por mês 15 minutos de atenção psicológica. Ele vai ter um momento de uma sessão de fisioterapia no mês, né? Que seja de curto espaço de tempo. Não vamos botar mais ginástica laboral para esses colaboradores. Então, este olhar que eu acredito que vai ser difundido, tá? Eu não sei te dizer, de fato, se existe já um número. Eu li bastante, estou lendo, estou estudando, a gente está implementando algumas coisas dentro da empresa, né? E existem ainda muitos melindres aí sobre algumas regras, né? E que eu acho que vão sendo esclarecidos a partir de agora, tanto da parte técnica, da parte jurídica, da parte contábil, né? Inclusive o governo pensando nas empresas que adotarem, né? Eles vão fazer até uma premiação. Existe uma empresa, né, que se adequar e que se cadastrar para receber tipo um ISO 9000, ISO 9001, 2, que existe, vai ter um certificado de empresa promotora de saúde mental. E existem vários programas onde existem alicerces do governo, né, até verbas que tu pode estar buscando para implementar dentro da empresa. Então, eu acho que a partir de agora vai começar a ficar mais esclarecedor, né? Quem pode, como pode buscar isso, né? Da parte jurídica, da parte contábil, mas existe já este programa que vai ser o certificado de empresa promotora de saúde mental, né? Que vai ser premiado, vai ter lá uma certificação. Até porque o empresário que quer crescer com sua empresa, se ele não implementar isso aí, vai ficar para trás, né? Com certeza. Porque hoje as grandes empresas, só tu olhar, grandes empresas, eu estava vendo hoje até um diretor da P&G, né, da Medicina do Trabalho, falando que eles se implementam já há muito tempo, né, eles têm fora do Brasil, aqui no Brasil, empresa, e implementam esses programas e o índice, por exemplo, de rotatividade assim, de funcionário é baixíssimo. E eles têm tudo, o absenteísmo, o presenteísmo, tudo, né, com métodos de validação com questionários, e aí eles conseguem mostrar assim, para os líderes, né, certinho o que está acontecendo dentro do sistema deles. E realmente eles conseguiram baixar muito, sabe, esses índices, só implementando, né, esses questionários, essas avaliações e fazendo as intervenções necessárias em cada setor dentro da empresa, né? Então, isso aí é muito legal. Isso aí é um incentivo também para quem quer desenvolver e crescer, né? Até essa da P&G, eu vi também a matéria, né, sobre a P&G. Uma das adoções deles, de medidas, né, eles têm reuniões todas as sextas-feiras, né? Então, a cada 3, uma folga de reunião, e eles têm um programa de descompressão, né? Que é um programa de conscientização respiratória para parte de ansiedade, de estresse, né? E que eu acho que é uma ação assim, ó, que a gente executa e que tem muita aceitação, né? Que são a parte que vem de encontro com o que tu traz muito, né, Rafa, da saúde mental, que é a parte de respiração, de meditação, e alivia muito, né? O que ajuda muito. E são atividades que esses colaboradores conseguem integralizar durante a sua rotina de trabalho. Aprendem ali numa sexta-feira no mês, mas que eles vão aprender a fazer no dia a dia, né? E que eles vão conseguir tomar, tipo, mindfulness, né? Várias técnicas que eles vão poder adotar para o dia a dia e que vão repercutindo no estilo de vida, né? Que vão serenando, que vai aprendendo a ter um gerenciamento de emoções, né? No momento que começa a gerenciar emoções,
tu consegue aliviar o estresse, tu consegue diminuir a ansiedade, consegue ter tomadas de decisões, né, mais racionais, mais serenas, e que é o que a gente precisa hoje, né? Porque esse universo das empresas, esse universo empresarial, ele traz muito, né? Essa coisa de meta, de cumprir, existe uma carga, uma pressão, uma demanda que quando tu vê a pessoa tá ali no dia a dia e não consegue mais render porque a cabeça tá tão cheia, né, e pensando e fritando por causa de alguma questão, que se tu der uma paradinha e fizer alguns exercícios respiratórios, né, uma técnica meditativa, uma coisa que te serene por um momento, tu volta para uma rentabilidade muito maior do teu trabalho, né? E essa é uma das propostas da minha atuação, né, da minha intervir dentro desses contextos que a gente já estava falando, para diminuir esses riscos psicossociais, né, para não deixar a doença chegar. Então, o que eu como fisioterapeuta, né, dentro da minha especialidade, desse olhar integral, olhar voltado para a prevenção, então a gente pensar em atuar nessa lei, nessa legislação, não simplesmente de forma burocrática, né, mas sim de forma efetiva, para ter resultado e mostrar esses resultados para os gestores. Porque às vezes a gente vê também uma coisa muito... vamos colocar isso só para ter, entendeu? Só para ter lá um documento para apresentar. E não é essa a ideia, porque isso não vai funcionar. É só tapar o sol com a peneira, né? Então, a minha ideia de intervenção é entrar com exercícios, né, que a gente pode chamar de cinesioterapia funcional, que pode ser coletiva em grupos. A gente pode avaliar, por exemplo, cada setor e ver o que cada setor a demanda, né? Então, a gente trabalha com os exercícios respiratórios, de consciência respiratória, que é muito importante porque vai gerar um aprendizado e eles vão poder usar no dia a dia. O colaborador está lá, está difícil, começa a usar a respiração que vai aprender e treinar ela. Então, é preciso ter essa instrução, né? E também eu gosto de trabalhar muito com as práticas da medicina tradicional chinesa, que tem esse olhar. Ao mesmo tempo que tu faz o movimento de forma lenta, contínua, então não são exercícios vigorosos, não são exercícios de funcional, de musculação, que geram um desgaste também, né? Isso a gente recomenda fazer depois, né? Fazendo durante a semana, fora do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, a nossa proposta é levar esse tipo de exercício mais consciente, usando a respiração e com movimentos suaves para trabalhar os canais energéticos baseados na medicina tradicional chinesa. E isso gera um impacto tanto físico como emocional e mental, né? Então, são técnicas que talvez aqui no Brasil não se conhece tanto assim, mas hoje já começa a ser mais difundido, mas é bem baseado cientificamente, né? Então, tem milhares de artigos hoje, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, tem se estudado muito a medicina ocidental, esses tipos de exercícios, que são o Qigong e o Tai Chi, por exemplo, o Tai Chi Chuan. Uhum. Então, são a base da prática corporal dentro da medicina tradicional chinesa. Então, implementar isso para um grupo é sensacional e com resultados incríveis, né? Com certeza. É o que a gente diz que acaba sendo a atividade que perdura, né? Que se torna recorrente dentro da empresa. Porque tu cria uma necessidade. O bem-estar que tu gera naquele momento para o colaborador, ele vai querer aplicar de novo, né? E ele consegue se auto-aplicar. Não é uma técnica que demande da condução de outro profissional, né? Para aprender, sim, para aprender da maneira correta, para ele ter... Sempre é interessante a gente ter a instrução, né? Mas uma técnica respiratória ensinada, ele vai poder se auto-executar, né? Autofazer e vai ter um grande ganho aí dentro. Sabe que dentro dos nossos programas de qualidade de vida do trabalho, a gente também não executa fortalecimento, tá? Quando são programas de curto espaço de tempo, a gente não acha palpável a execução
de fortalecimento muscular dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente onde a gente precisa muito mais por todo esse meio, por todos esses riscos, e isso é uma prática que a gente tem há mais de 15 anos dentro da empresa, né? Então, esses riscos psicossociais, eles só vêm de encontro ao que nós, dentro da nossa empresa, acreditamos há muito tempo, né? Que é o gerenciamento do estresse, e o gerenciamento da ansiedade e o autocontrole, né? Que tu vai conseguir colocar através de todas essas técnicas, através de um alongamento efetivo que ele vai aprender, né, dentro de uma aula coletiva, mas que ele vai poder executar dentro do ambiente de trabalho, independente da roupa que ele esteja, independente do local que ele esteja, né, coisas básicas, simples, mas que fazem sim a diferença, que tem efeito, né, que tem efetividade. E isso a gente vai poder gerenciar, né, como vai acontecer esses programas, essas ações colocadas a partir de então dentro das empresas, a gente vai poder avaliar através de reavaliações, né, de um gerenciamento, através de avaliações subjetivas, avaliações com números, né, onde a gente consiga tabular, trazer esse subjetivo para números e apresentar para essa empresa. Estava assim, passou assim, e dentro de um entrosamento entre toda a equipe, né? Entre o profissional da saúde, o colaborador, a equipe de gestão dessa empresa, entrelaçando dados, né? Coletando os meus dados com o teu, com o do gestor, e conseguindo traçar um panorama dessa empresa, fazer um mapeamento, né? E ter a noção do que está sendo efetivo. E se perdura-se essa técnica elencada e adotada, ou se precisamos repensar, né? Ou surgiu outra demanda. Então, no momento que a gente vai avaliando e que a gente vai acompanhando e gerenciando, né, todos esses riscos psicossomáticos, a gente consegue identificando aos poucos e colocando algum treinamento coletivo para alguma pequena demanda que já surgiu. A gente consegue colocar novas políticas dentro da empresa. Desculpa. A gente consegue fazer a sensibilização e engajamento desses líderes, né? Dessa equipe gestora, porque sim, não adianta a empresa colocar, como tu falava antes, e colocar por colocar. Os profissionais não vão, os colaboradores não vão comprar uma ideia que não seja de fato vendida, que venha de cima, mas com entusiasmo, né? Vista com bons olhos e não como apenas uma coisa para não ser multado. Então, vai ter que acontecer essa sensibilização de todos os setores de dentro de uma empresa, né? E esse olhar. Então, a nossa parte esclarecedora também vai ser muito importante frente a essa atualização da NR01, frente à importância da qualidade de vida, da saúde, do bem-estar, né? E de todos os benefícios que isso pode gerar, né? Essa implantação. Que a gente sabe que é um clima organizacional melhor, né? Que é uma melhora de produtividade, que é uma melhora de satisfação, de rentabilidade, né? Enfim, melhora todos os ambientes da empresa e todos os aspectos. E isso a gente pode mensurar e entregar de maneira subjetiva e objetiva, né, para a empresa. Isso aí. Isso aí está na mão hoje dos profissionais também da saúde, fazer essa boa comunicação com os líderes e com os colaboradores da empresa. Então, essa união aí, o diálogo, é que vai gerar o resultado, né? Não só para a empresa, mas como a sociedade como um todo vai se nutrir, as famílias vão se nutrir disso. Então, assim, é um bem, eu vejo isso, essa normativa como um bem para todo mundo, para a sociedade como um todo. Mas a gente está no final da live. Uma coisa que tu falou antes, falou do turnover, né, da troca de profissionais. Um profissional satisfeito e com esse olhar, ele não vai sair de dentro dessa empresa, né? Porque ele está sendo visto, ele está sendo olhado, ele está sendo bem cuidado, então ele não vai a qualquer momento ou qualquer dificuldade abandonar o seu serviço, né? Porque hoje a gente sabe, e vem aí a geração Z mais ainda para nos provar, né? Que
a gente quer bem-estar e a gente quer qualidade de vida, né? Essa geração que está vindo aí, que é quem vai permear agora nos ambientes de trabalho, eles não ficam onde eles estão insatisfeitos, eles trocam, não é o valor financeiro e monetário que é o principal para eles. O principal é satisfação pessoal. O principal é trabalhar com prazer, trabalhar satisfeito, né? E esta vai ter que ser uma adequação mesmo de quem não acredita. Porque esta geração que está chegando aí, ela vem para trabalhar com satisfação, né? Para render, para ter produtividade. Eu não vou ficar aqui, eu não consigo render, eu estou ganhando um caminhão de dinheiro, mas meu trabalho não aparece, né? Ou eu não sou reconhecido, ou eu tenho muita cobrança, uma carga excessiva. Isso vai cair por terra. E essa geração já está vindo com esta cultura, né? E a gente está vendo muita pesquisa, muita instrução falando sobre essa nova gama de profissionais que está chegando, sobre essa nova geração, e que sim, o ambiente de trabalho também vai ter que se moldar a esses novos profissionais, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, a gente está chegando já no final da live para não ficar muito extenso, né? Então a gente já passou bastante conteúdo aqui, conseguiu passar uma boa discussão do que é um pouquinho a qualidade de vida, o bem-estar, né? A gente falou um pouquinho dos fatores de risco também, né? O quanto que isso aí compromete a saúde da empresa e também a saúde de cada colaborador, né? E isso aí gera um prejuízo também, se não cuidado, um prejuízo para a sociedade, para os cofres públicos, enfim, é um gasto tremendo em saúde. E as empresas que se adequarem a essa nova normativa, com certeza estarão na frente, né? Reduzindo ali, que a gente discutiu antes, o absenteísmo, o presenteísmo, né? Os gastos excessivos com plano de saúde. Então, e essa questão de satisfação, né? Que nem tu disse antes, essa geração vem buscando assim projetos também pessoais. Então, se não unir o pessoal com o profissional, né, essas pessoas não vão ficar. E o empresário ele quer profissionais bons, criativos, engajados, e para isso tem que ter uma mente boa, uma mente sadia. E uma mente sadia requer também um trabalho corporal, um corpo saudável. Então, uma coisa gera a outra. Então, essa aí eu acho que a gente conseguiu colocar ali bem a nossa proposta, né, o nosso trabalho que cada um faz. Então, eu só quero deixar agora um convite, né? Então, agora para o período de Páscoa, a partir de sexta-feira até segunda-feira, estão promovendo um evento, né, que é voltado para a qualidade de vida e bem-estar. Então, ele vai acontecer no pé da Serra Gaúcha, ali em Presidente Lucena, que é não digo um retiro, né, mas é um espaço no meio à natureza, que a gente vai estar lá fazendo práticas de manhã, comendo uma alimentação nutritiva, equilibrada, deliciosa, né, no ambiente, né, em meio à natureza. Então, tem um sistema assim de hospedagem, né, uma pousada que a gente fica, fazendo trabalhos, práticas com Tai Chi, práticas de Qigong, da medicina tradicional chinesa. A gente vai ter meditações também, e dança circular, arquearia meditativa. Então, isso é uma modalidade nova também, que aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que eu sou o único arqueiro meditativo, né, que faz esse trabalho aqui. Pude fazer minha formação em São Paulo, e aqui no Rio Grande do Sul eu sou, digamos, um dos pioneiros aqui em levar esse trabalho com arco e flecha, né, com a ideia, assim, com um olhar meditativo voltado com as práticas respiratórias e corporais. Então, essa é a ideia, usar o arco e flecha não simplesmente como um esporte, mas sim como uma ferramenta de autoconhecimento, né, autodescoberta, para tentar usar o corpo da melhor maneira, de uma maneira mais harmônica, né, e treinar também as nossas habilidades sensoriais, né, principalmente a interocepção, a propriocepção, né, nossa capacidade de escuta,
nossa visão periférica, e isso treina foco. No momento que tem um alvo à frente, tu precisa atirar, disparar aquela flecha. Então, aquela flecha são teus pensamentos, né? São tua direção, e aí tu precisa de um alvo. Então, isso trabalha bastante o foco, que é o que precisa bastante dentro das empresas. Então, dentro das minhas redes, aproveita e segue lá, @Rafael Bertolini, segue lá, @Ana FisioQVT, .FisioQVT, vai seguindo, lá tem mais informações sobre esse evento, que é o Encontros e Reconexão, né? Então, esse nome veio porque é uma necessidade nossa de nos reconectarmos, né? Então, muitas vezes a gente se perde um pouco por aí. Excesso de trabalho, né? Estresse, tem os fatores psicossociais ali afetando, né? Depressão, né? Insônia, ansiedade. Então, essa reconexão é com a gente mesmo, com o nosso corpo, né? Com a natureza e com aquilo que a gente faz no dia a dia. Parar um pouquinho de ser tão... eu ouvi um termo hoje em inglês que é techno-stress, que é o estresse excessivo com os meios tecnológicos. Então, tem que usar com parcimônia, né? Né? E esse é o objetivo do Encontro de Reconexão, né? Tem que voltar esse olhar para dentro e perceber também o que a gente está comendo, né? O que a gente está ingerindo, colocando para dentro do nosso corpo, né? O que a gente está bebendo, tá? Então, ter essas percepções. Tá, Ana? Então, tá, muito obrigado. Eu vou te dar a última palavra agora, se quiser fazer as últimas comentários e mensagem, pode passar a tua mensagem. Eu quero só agradecer, né, esse convite. Eu acho que essas conversas sempre são esclarecedoras e enriquecedoras, né, tanto para a gente quanto para quem está assistindo. Sempre agrega essas trocas, né, essa divisão de conhecimentos, que a gente possa sempre fazer, né, esse tipo de troca, de esclarecimento e tá agregando cada vez mais as empresas e os colaboradores e ampliando esse nosso universo de qualidade de vida e saúde a todos que a gente puder atingir. Obrigada pelo convite, Rafa, e um ótimo evento, que seja um sucesso. Obrigado, Ana. Valeu, boa noite. Mais, boa noite. Tchau, tchau.